Bom dia, pessoal. Olha só, já vamos começar a nossa série de entrevistas de prestação de serviços e hoje nós vamos abrir com a doutora Priscila Sestari Quagliato. Então, é uma alegria poder trazer esse trabalho para vocês, poder conversar um pouquinho com vocês sempre. E essa publicação que nós fizemos foi no dia 26, uma publicação sobre fuja do infarto, exame simples, detecta alterações no coração. E eu estava aqui conversando com a doutora, o pessoal da DMEI, Medicina Nuclear já entrou, vamos ver aqui, vamos autorizar aqui, então, entrar, que a doutora atende nesse consultório, em São Paulo. Então, Tudo olá! bem? Tudo bem, doutora Priscila? Tudo jóia. Muito obrigada por estar conosco abrindo nossa prestação de serviços sobre a saúde. Sim. Quero agradecer também o envio da sua equipe, que nos enviou essa matéria super interessante sobre o problema das doenças cardiovasculares, né? Sim. Me corrija se eu usar os termos errados. Tá jóia. Então vamos lá. Uma das Eu coisas. queria que a senhora contasse um pouco para nós aqui no seu texto. Você nos contou aqui que existe uma incidência alta de problemas relacionados às doenças coronárias. Pode nos falar um pouco mais sobre isso? Sem dúvida. A doença isquêmica do coração, que nada mais é do que juntar neste nome difícil os infartos, as anginas e as causas de insuficiência cardíaca, que nada mais é do que quando o coração começa a ter dificuldade para bombear o sangue, de causa isquêmica, ou seja, um infarto levando ao coração mais fraco. Elas, sem dúvida, são a primeira causa de mortalidade, tanto em homens quanto em mulheres no mundo. Ou seja, a maior causa de morte no mundo é a doença isquêmica do coração. A gente estava conversando um pouquinho que a gente se preocupa tanto com doenças oncológicas, né? E a gente precisa cuidar bem do nosso coração. Fala um pouquinho sobre isso também, doutora. A doença isquêmica do coração, que resulta na última linha, né, no seu evento final, no infarto, ela pode ter dois tipos de fatores de risco. Então, nós temos os fatores de risco que são considerados modificáveis, ou seja, que nós podemos intervir de uma forma a prevenir que o evento aconteça, e eles são basicamente modificações alimentares, ou seja, eu ter uma dieta balanceada, para que eu evite o aumento do colesterol. Essa dieta balanceada a gente costuma falar em maior ingestão de verduras e legumes, de cereais integrais, as proteínas mais magras, então o consumo de carne de peixe pelo menos uma vez por semana. Então esse tipo de modificação, associação também ao uso do azeite, lembrando que o azeite para a prevenção de doença isquêmica ele não deve ser usado quente, ele deve ser usado frio. Então, é ele frio que faz a prevenção, ele quente, ele acaba virando uma gordura, às vezes até pior do que a gordura de uma fritura, por exemplo, e muitas vezes essa informação ela não é divulgada. E a associação de ingestão de castanhas, que tem uma gordura boa, uma gordura que ajuda o coração. Então, esse é o ideal de uma alimentação preventiva para as doenças do coração. Segundo ponto, acho que já é de senso comum, a questão do tabagismo. Então, a cessação do tabagismo é muito importante. Nós sabemos que para o pulmão, 15 anos sem tabagismo consegue regredir os efeitos do tabagismo no pulmão. Mas para o coração, infelizmente, isso não acontece. O tabaco, ele deixa as artérias do coração grudentas ao colesterol. Então, mesmo que a pessoa tenha o colesterol normal, o fato dela fumar torna suas artérias mais aderentes a esse colesterol e, consequentemente, o entupimento acontece de forma mais rápida. Então, sem dúvida, o tabagismo é um dos fatores modificáveis.
Terceiro fator modificável é a questão da atividade física. Nós sabemos que a atividade física, que é considerada adequada, pelo menos 30 minutos de uma caminhada diária, em que você se dispõe a fazer isso. Então, não adianta aquela caminhada, eu vou caminhar com meu cachorro, tem que ser 30 minutos de caminhada de intensidade, realizada especificamente para isso. Isso também previne a doença do coração. Mas existem fatores que não são modificáveis, ou seja, fatores em que nós não conseguimos, com medidas clínicas, mudar o risco do paciente. E o principal fator não modificável é a herança genética. Então, se você tem familiares que têm doença do coração, que já tiveram um infarto, principalmente em idade precoce, a gente considera entre 60 e 65 anos, abaixo disso é considerado uma idade precoce, ou seja, se alguém da sua família já infartou, já teve que fazer stent, já teve que fazer cateterismo em idade abaixo dessa que eu mencionei, isso já é considerado um fator de risco familiar. Então, essa pessoa ela tem indicação de procurar um cardiologista numa idade abaixo do que o resto da população, uma vez que ela tem essa herança genética na família. Muitas vezes a gente fica preocupada, a gente estava conversando também sobre esses problemas que podemos ter de câncer, AVC, mas isso tudo pode ser acarretado, inclusive, desse estresse do coração. A gente precisa cuidar do coração primeiro, seria isso, doutora? Como que a gente pode tratar com carinho o coração da gente, né? Eu acho que nós temos uma tendência a minimizar a doença do coração, né? Então, você faz um exame, o colesterol vem alterado, aí você fala, tudo bem, é só um colesterol alterado, né? As pessoas tendem a ser um pouco mais flexíveis com as doenças que geram risco ao coração, que são, sem dúvida, a hipertensão, diabetes, o colesterol alto, a síndrome metabólica em si, que é a obesidade. Então, todas essas epidemias que acontecem hoje na nossa sociedade, uma vez que nós hoje somos sedentários, nós temos uma alimentação corrida, muitas vezes feita de forma inadequada, com um lanche, com um salgado na rua, com um aumento de ingestão de frituras e refrigerantes por conta da correria do dia a dia, isso faz com que esses fatores de risco tornem-se cada vez mais prevalentes. E a doença coronariana tem hoje uma explosão de casos aí, inclusive em indivíduos mais jovens do que a gente esperava, já que as crianças estão sendo submetidas a esse tipo de alimentação, e isso faz com que elas se tornem adultos com risco coronariano cada vez mais precoce. Nossa, são pequenos detalhes que a gente tem que adotar, então, para que seja uma saúde preventiva, no caso, e não só para a gente sanar o problema ali, fica muito mais difícil se não tratar antes, né? Exatamente. E uma das coisas que eu E, gosto de frisar, desculpa te interromper, é a imagina, questão da doença coronariana da mulher. Eu acho que pouco se fala a isso. respeito disso. E aproveitando que o seu público é predominantemente feminino, eu acho que a gente consegue fazer esse alerta, uma vez que a Isso. doença coronariana feminina ela tem características um pouco diferentes da doença coronariana masculina. Então, a mulher, muito frequentemente, ela tem como primeira abertura da doença coronariana um evento fatal, ou seja, primeira vez que ela tem manifestação de doença no coração já é infarto com óbito, ou seja, com morte. Então, isso é Nossa. muito sério, isso é muito sério. Eu não posso esperar a paciente ter sintoma para buscar a doença do coração. Então, a gente tem que intervir na mulher de forma um pouco mais precoce. A gente sabe que na mulher a incidência de obesidade, principalmente após a menopausa, de distúrbios metabólicos como diabetes e esse tipo de prevenção na mulher deve ser feito da mesma forma como eu convenço uma mulher a fazer uma mamografia. Então, se ela vai atrás da prevenção para um câncer de mama, eu também preciso que ela atue na prevenção da doença cardiovascular. E às vezes essa prevenção é a parte, inclusive, do ginecologista, de encaminhar essa paciente para um cardiologista para ela ser avaliada e orientada com relação ao
em relação a essa situação de idade que a senhora comentou, que a prevenção para o câncer de mama teria uma idade, já que a mulher deve estar indo frequentemente ao cardiologista? Nós sugerimos que a mulher, ao entrar na menopausa, ela já deve ser avaliada com relação ao risco de doença coronariana, né? O risco de infarto e angina. Mas a prevenção primária, ou seja, para eu evitar que esse evento aconteça, ela deve acontecer muito antes. Então, orientação com relação à atividade física, perda de peso, a realização de testes em pessoas, por exemplo, que vão praticar atividade física. Só para você ter uma ideia, saiu um documento agora da Sociedade Brasileira de Cardiologia sugerindo que pessoas com mais de 35 anos que iniciem a atividade física sejam avaliadas por um teste ergométrico. Então, esse tipo de orientação é desconhecida da população. Então, eu não preciso esperar chegar a doença para eu ir atrás. Eu preciso buscá-la antes para conseguir modificá-la e não deixar que o evento final, que é o infarto e a morte, aconteça. Então, o que nós sugerimos é que essa paciente ela seja avaliada o mais breve possível. Idealmente, assim que entrar na menopausa, ela já tem indicação de fazer exames mais específicos, mas a idade de maior risco para a doença coronariana acontece a partir dos 60, 65 anos. Então, a gente tem que se prevenir, mesmo entrando na academia, não ir fazendo só sua atividade física sem esse diagnóstico, sem esse acompanhamento. Adequada. E uma das coisas que é importante frisar é que, especificamente no grupo de mulheres, em alguns casos, a esteira simples, que é o teste de esteira, ele pode deixar dúvidas. É muito comum que uma mulher ela faça alterações no eletrocardiograma durante o exercício e isso não necessariamente tem associação com a doença coronariana. E é aí que entra a medicina nuclear nesse grupo. A medicina nuclear, ela usa um exame com uma pequena quantidade de radiação, ele é injetado na veia do paciente em situação de repouso, depois ela vai para a esteira, faz o exercício e recebe uma nova injeção desse material. É uma radiação pequenininha, ou seja, não tem malefício em relação aos outros órgãos, e com esse exame eu consigo avaliar o fluxo de sangue pelas artérias do coração, ou seja, um exame mais detalhado e que muito frequentemente a mulher acaba sendo indicada para esse detalhamento por conta de alterações no eletrodesforço que são comuns nesse gênero. Então, que confundem o cardiologista. É um teste positivo porque ela tem doença no coração ou é aquele chamado falso positivo que muitas pessoas já escutaram? Sim. E aí essa mulher acaba sendo direcionada para o exame de cintilografia que é realizado nas clínicas de medicina nuclear. Não adianta a gente só viver de dieta ou preocupado em ter o câncer de mama. É o que a gente tem que ficar alerta aí, né? Principalmente nós mulheres. Nós precisamos passar nos especialistas para poder... Esse exame aí parece muito interessante. Já pode ser feito, por exemplo, uma pessoa de 30 e poucos anos, assim, doutora? Tem alguma idade específica? Geralmente, quem vem para a gente para fazer essa avaliação são mulheres que já possuem um teste de esteira alterado ou que quando o cardiologista faz o eletrocardiograma de repouso, que é aquele eletro que é feito no consultório, já detecta alterações nesse eletro. E aí vem para a gente para fazer esse exame. Geralmente, pessoas jovens, a esteira comum resolve. Mas nas mulheres, principalmente após menopausa, a cintilografia acaba sendo uma ferramenta muito interessante para o cardiologista. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é com relação ao tipo de sintoma. A mulher, ela não tem aqueles sintomas clássicos do infarto que todo mundo fala. Então, aquela dor importante que vai para o braço, que dá náusea, que sua frio. Muito frequentemente, a mulher tem os sintomas considerados atípicos, ou seja, aquela dor que não é tão clássica do infarto. A gente brinca na cardiologia que a mulher não é um homem de saias. Ela é diferente do homem. Então, muito frequentemente, o infarto na mulher aparece com dores um pouquinho diferentes em relação a essa que eu comentei agora. Aparece com episódios de falta de ar muito importante. Então, são sintomas que, na população geral, não levantam o alerta de que isso pode se tratar de um infarto. Isso faz com que ela procure o serviço de emergência de forma tardia e que a doença se complique mais na mulher. E por isso a mortalidade tão alta
nas mulheres. Como mulheres, a gente tem um risco maior, é uma incidência maior de O mulheres? risco aumentado da mulher, na verdade, o que É o acontece caso. na mulher é que o diagnóstico é mais difícil. Como o sintoma não é aquele clássico, ele acaba passando muitas vezes como outras causas que não o infarto. Então, esse detalhe da diferença de manifestação muito peso nessa questão da mortalidade da doença coronariana na mulher. Então, muito frequentemente, essa mulher ela acaba sendo investigada para outras causas do sintoma que não o coração, por puro desconhecimento, tanto da classe médica quanto da população em geral. De não valorizar um sintoma, por exemplo, como uma falta de ar. É muito comum nós recebemos mulheres que nos contam que antes do infarto ela se sentia cansada, por exemplo, quando subia para pegar o metrô. E ela não valorizou esse cansaço, achando que era só uma questão de excesso de atividades, de cansaço do trabalho do dia a dia. E, na verdade, era um início de infarto. Nossa, geralmente as mulheres têm muito esse cansaço, né? A gente tem muito esse cansaço e a gente não leva em conta que pode ser um problema do coração, né? Exatamente. Então a pessoa pensa que ela, eu tô acima do peso, eu tô sem fazer atividade física e não valoriza esse cansaço, não procura o médico antes do evento pior acontecer. Nós tendemos a não valorizar, porque nós associamos esses problemas de cansaço à rotina diária com os filhos, um projeto novo, trabalho, eventos que muitas vezes a gente se estressa, né? Mas o coração tem que ser cuidado, né? A mulher, ela tem aquela chamada tripla jornada, né? Então, muito frequentemente sendo sobrecarregada por suas atividades do lar, atividades com os filhos, atividades profissionais, ela acaba interpretando alguns sintomas como sendo essa sobrecarga. E não valoriza o sintoma, ela não tem tempo de procurar um médico, ou muitas vezes ela procura o médico, mas o médico não valoriza o sintoma dela. Então, aquela coisa da mulher ser mais queixosa, de é só cansaço. Então, a culpa não sobrecai somente sobre os pacientes, mas eu acho que vale um pouco também da gente conscientizar a classe médica dessas diferenças em relação ao comportamento feminino frente à doença do coração, que isso também é uma culpa Não. nossa, né? E para isso que os meios de comunicação hoje fazem tanta diferença em relação à divulgação desse tipo de informação. Essa prestação de serviço que nós estamos fazendo é muito importante, principalmente para esse público feminino que eu tenho, porque nós associamos também até quadros emocionais, muitas vezes depressão. Estou depressiva, estou chateada, estou frustrada com alguma coisa, mas às vezes pode ser físico mesmo, né? Um problema físico, a gente não é só relacionado ao emocional, né? Eu acho que antes de nós culparmos qualquer tipo de sintoma, direcionando para algum tipo de doença psicossocial, né, de depressão ou desânimo, qualquer outra coisa, é preciso descartar outras causas orgânicas para que eu direcione, e pode sim ser um sintoma psicológico, né? Ele pode ser sim um sintoma de uma depressão, pode ser sim um sintoma de uma sobrecarga, mas antes de eu afirmar isso, eu preciso descartar outras causas. E aqui é importante a gente lembrar também, por exemplo, a doença tiroidiana, que é uma doença que os distúrbios de tireoide são muito comuns na mulher, esses sintomas se confundem com a doença do coração. Então, sendo um ou outro, a avaliação médica ela é necessária para que essa mulher receba as orientações adequadas, inclusive se nós chegarmos ao final de um diagnóstico de depressão. Então, a depressão é uma doença que merece tratamento como uma doença do coração. Então, para eu chegar a esse diagnóstico, eu tenho que excluir outras causas, né? Então, eu acho interessante que nós saibamos que o clínico da mulher é o ginecologista. Então, muito frequentemente, quem faz essa detecção inicial, quem orienta essa paciente, acaba sendo o ginecologista. E aí acaba vindo para o cardiologista já direcionado
quando o ginecologista suspeita, por exemplo, de alterações de um cansaço ou uma falta de ar que seja relacionada ao coração. Mas antes de chegarmos nisso, nós temos que lembrar que a mulher precisa fazer controle de peso. Então, a questão da obesidade, ela é cada vez mais frequente no sexo feminino. A questão da alimentação adequada, essa tripla jornada com excesso de trabalho, com excesso de obrigações, acaba fazendo com que ela deixe a qualidade do alimento para o lado. Ela acaba se preocupando com a alimentação dos filhos, mas não faz essa preocupação com a sua própria alimentação. O controle do colesterol, o controle do tabagismo e principalmente a atividade física. Eu acho que uma das coisas que é 100% negligenciado é a questão da atividade física. Lembrando que para eu iniciar uma atividade física, a avaliação de um profissional, por um cardiologista, ela se faz necessária em qualquer paciente que tenha aí mais do que 35 anos ou que vai fazer uma atividade um pouco mais pesada. Vamos voltar aqui um pouquinho com a doutora Priscila. Opa, doutora Priscila! Voltei. Isso aí. Olha, foi uma entrevista muito bacana sobre essa matéria que a senhora nos enviou sobre o problema do infarto. Informações importantíssimas sobre as mulheres, como as mulheres precisam ficar alerta para as doenças cardiovasculares. E queria que a senhora deixasse uma mensagem, então, agradecendo muito a sua participação, deixar aberto o site Novo Contexto, Obrigada. Pode nos indicar, e deixa sua mensagem. Agradeço a oportunidade de divulgar essas informações, que eu acho que isso é o nosso papel como médico na sociedade. Nós temos que instruir as pessoas a se cuidarem e, principalmente, deixar a mulher ciente de aquela história de coração de mãe, coração de mãe, coração de mãe também tem que se tratar. Muito bom. A gente tem que se preocupar, sim, não só com o câncer de mama, não só nos preocuparmos em fazer dieta, com o emocional, que a gente tem uma sobrecarga, mas a sua entrevista foi muito importante para mostrar essa prevenção e como os riscos são ocultos, né? São os silenciosos, né? Exatamente. Chamar a atenção da mulher para a necessidade dela procurar um profissional de saúde para avaliar o seu risco de doença coronariana, se necessário utilizar exames complementares para definir esse risco e principalmente lembrar que a prevenção primária, ou seja, não deixar o problema acontecer, é muito mais forte do que eu depois lidar com o leite derramado. Nós queremos que o leite não derrame, não vamos deixar esse leite ferver, né? Então vamos fazer a prevenção para que a mulher não precise chegar até os exames mais complexos e quando for necessário a realização deles, que eles sejam indicados por um profissional capacitado, para que a conduta depois também seja bem feita, né? Então, para isso, sem dúvida, o cardiologista é a pessoa indicada para fazer essa avaliação. Isso, e o médico, a porta de entrada para o cardiologista geralmente é a nossa ginecologista, né? Exatamente. Conversar bastante com ela sobre esses sintomas que às vezes vão além, né? Estão mais físicos até, né? As pessoas têm um pouco de medo, às vezes, de falar para o médico o que está sentindo, né? E não existe queixa boba. Eu acho que a bobeira está no paciente de se sentir envergonhado, às vezes, de expressar aquilo que ele está sentindo, quando o médico acha essa informação extremamente relevante. Então, não tem queixa boba, não tem dúvida que seja besta. O que a gente quer é deixar essa porta aberta entre o médico e o paciente para que ela fale. Se realmente for algo que não levanta nenhum tipo de suspeita, o médico vai tranquilizá-la. Caso contrário, ele vai ou iniciar a investigação com os exames complementares ou, em alguns casos, já direcionar para o especialista para que ela seja avaliada de forma adequada. Nossa, maravilhosa a sua entrevista. Eu quero mais uma vez agradecer e está aberto para a senhora para outros temas mais detalhados, podemos trazer aí para o nosso público, tá bom? Estou à disposição. Usem e abusem. Muito obrigada, doutora Priscila. Bom trabalho. Tenho certeza que as suas pacientes não te largam. Obrigada, viu? Beijo a todas. Tchau, tchau. Tchau. É isso, pessoal. Essa entrevista maravilhosa com a doutora Priscila. E aguardem as próximas.